Te rotularam como tímido? Talvez você seja apenas introvertido. Olá, eu sou o Rafael. Obrigado por mais uma vez estar aqui no meu canal do YouTube. Hoje é esse o tema do vídeo. Diferenciar a timidez da introspecção. É um assunto que eu posso falar com propriedade, porque o meu perfil comportamental é o conforme estável. Eu estou dentro do grupo dos introvertidos. E eu sei que você também se interessa por esse tipo de conteúdo, você se identifica como uma pessoa introvertida, mas você não sabe ainda diferenciar aquela timidez da introspecção. A gente, por muito tempo, é rotulado como uma pessoa tímida, como um menino quieto, tímido, que não gosta de pessoas, que não sabe interagir com os outros. E fora outras coisas até mais preconceituosas, né? Chamando a gente de lerdo, de lento, de devagar. Eu escutei isso toda a minha vida, né? Até na minha infância, assim, desde a minha infância até agora, né? Até adulto. Mas, de uns anos para cá, eu aprendi a diferenciar e a me posicionar, a entender que esse é o meu funcionamento interno, que não necessariamente é um problema, desde que a gente saiba como utilizar e como potencializar isso. É sobre isso que eu quero tratar hoje. Eu peço desde já que você se inscreva no meu canal, que curta esse vídeo e também, se te interessar, possa comentar e compartilhar esse conteúdo, que eu acho que vai ajudar bastante pessoas a pensar e a se entender melhor, certo? Então, em primeiro lugar, eu quero diferenciar a timidez da introspecção. Então, eu anotei aqui no meu caderninho, né, como eu já é de praxe aqui no canal, eu gosto de transitar nesse mundo analógico e digital. E sempre ter uma cola aqui é importante para a gente não perder o fio da meada, né? Então, a diferenciação entre timidez e introspecção é a seguinte: timidez é o medo de desaprovação social ou humilhação, medo do julgamento, causando ansiedade, e a timidez ela é inerentemente dolorosa. Acredito que muitos de vocês que me assistem se consideram tímidos, e uma das principais características da timidez é quase que uma dor física em ambientes muito agitados, em ambientes muito sociáveis. A gente se sente deslocado, a gente se sente como um peixe fora d'água. E na infância, principalmente, os nossos pais, eles erram tentando acertar, assim como nós que somos pais também erramos tentando acertar, né? Principalmente sem inteligência emocional, sem esclarecimento sobre a personalidade dos nossos filhos, o perfil comportamental dos nossos filhos, a gente erra muito, tentando fazer com que eles sejam como nós somos. E esse é um dos principais erros que os pais cometem, né? E eu falo como pai, que já cometi muitos erros, ainda cometo erros com os meus filhos, porque a gente tenta espelhar o nosso jeito nos nossos filhos, porque a gente acha que o nosso jeito é o jeito certo. E não é que esteja errado. Nós temos o nosso jeito, a nossa forma de ser, o nosso comportamento ou temperamento, como algumas linhas de pensamento seguem, né? A nossa personalidade, só que a gente entende que foi dessa forma que a gente foi criado da forma correta e que é assim que eles devem atuar. E não necessariamente é assim. Cada criança, cada ser humano tem o seu próprio perfil comportamental, o seu jeito de fábrica de agir e de reagir às situações. E a timidez, ela causa dor na pessoa, porque é um desafio para aquela pessoa poder interagir com outra, poder ser sociável, poder falar para um grupo maior ou para uma multidão. Às vezes uma multidão
Para nós era a turma do colégio, que tinha 20, 25 pessoas, às vezes até menos, e aí a gente tinha que apresentar os trabalhos lá na frente, e aí causava arrepios. Aqui está o principal ponto que eu quero compartilhar com vocês. Eu hoje sei que eu sou uma pessoa introspectiva, né? Que eu sou o meu perfil comportamental ele é conforme estável. Então é uma pessoa introspectiva, uma pessoa que olha para dentro e não é tão sociável, né? Então a nossa bateria social ela acaba muito rápido. Isso aqui eu vou abordar mais adiante, explicar para vocês o que significa isso. Só que na infância, na adolescência, eu era taxado como tímido. E às vezes até aquela coisa, é muito quieto, muito afastado, né? Só que, na verdade, eu nunca fui tímido. Eu sempre fui introspectivo, que é diferente. Porque, veja bem, eu nunca sofri em ter que falar com outras pessoas. Eu sempre esperava o momento certo. Não é uma coisa natural minha eu puxar conversa, eu ser o centro das atenções em ambientes sociáveis. Não, isso não, eu fico na minha. Mas eu nunca tive problema de apresentar trabalhos, por exemplo, como eu citei agora. Inclusive, eu era um dos que sempre apresentava os trabalhos, porque eu nunca tive problema com falar, eu sempre me expressei bem. Não era o mais popular da turma, mas no grupo eu acabava sempre ajudando nessa parte, tanto na parte de organizar as ideias, e aí é uma característica muito do conforme, ali do perfil comportamental do DISC, né, o C do conforme, ele tem essa capacidade de organizar ideias e resumir, e transformar numa mensagem, vamos dizer assim. Então eu sempre tive essa característica. Eu era, vamos dizer, ignorante nesse assunto, porque eu não sabia que ali era uma característica inerente minha. Mas eu sempre fui bom nisso. E na hora de apresentar, como eu sempre era o que liderava e fazia o trabalho em si, sempre fui um bom aluno, eu acabava apresentando, mas eu não tinha problema quanto a isso. Eu notava, e até no segundo grau eu tinha um colega que era daqueles nota 10 em tudo. Quando eu e ele fazíamos trabalho, ele sempre tomava a frente ali, quando estava eu, mais outro, assim, um grupo de três ali, vamos dizer assim. Ele, número um, nota 10. Na hora de apresentar, não. Na hora de apresentar, ele chegava a suar, ele mudava a cor. Esse, meu amigo, ele é tímido, com certeza. Um cara que se deu muito bem na vida, pela inteligência, pela capacidade dele, só que tímido. Ele tinha reações físicas, né, de nervosismo, ia para o banheiro. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês se identificam com isso, porque sentem essa dor física. Aí sim é uma pessoa tímida. Mas uma pessoa simplesmente introspectiva, ela não é tímida, necessariamente. Assim como existem pessoas introspectivas e tímidas, tá? Então, essa é a diferença. A introspecção, né, as pessoas introvertidas, têm preferência por ambientes que não sejam estimulantes demais. Pessoas que observam, analisam, avaliam tudo antes de tomar uma decisão, seja ela decisões importantes na vida, e é assim que funciona a nossa cabeça, como simplesmente ter que falar na faculdade ou no colégio mesmo. Tá aquele debate daquele assunto, tudo, e você sabe, você tem o conhecimento daquela matéria, mas sempre acha que não é o momento certo. Porque, claro, numa turma existem com certeza muitos influentes e dominantes que, com perdão da redundância, dominam o ambiente. E você fica só esperando. Essa é a diferença do tímido para o introspectivo. O tímido, ele jamais vai levantar a mão e falar, a não ser que perguntem para ele, quase que obriguem ele a falar para um grupo. A pessoa que é simplesmente introspectiva, ela vai querer falar. Porque naquele momento ela está se sentindo bem, ela domina aquele ambiente, é aquele assunto,
ela fala. Essa é a principal diferença, certo? O outro assunto que também tem a ver com isso é que o mundo ele valoriza a extroversão. Eu gostaria de introduzir esse tópico, vamos dizer assim, nessa discussão. É uma coisa que vem de muitos anos atrás, vem naquela época, eu acredito e li num livro isso, que é naquela época dos Estados Unidos, onde teve aquele crescimento absurdo na economia norte-americana, e a publicidade ela foi desenvolvida muito nessa linha da extroversão, onde os vendedores estavam fazendo muito sucesso e a propaganda também tinha crescido muito, desenvolvido muito as suas técnicas e as suas teorias, né? E uma delas era de que a pessoa tinha que ser extrovertida. A pessoa de sucesso, ela necessariamente ela precisava falar, ela precisava ter uma oratória excelente. Então, Dale Carnegie, por exemplo, desenvolveu toda a sua carreira e a sua teoria baseada nesse desenvolvimento na hora de falar, na oratória, né? Eu não sou um especialista na teoria dele, mas eu conheço um pouco e é baseado nisso. Então, lá na década de, acredito que 40, 50, onde a publicidade ela se espalhou muito forte e ela dominava o comportamento das pessoas, principalmente nos Estados Unidos. E como tudo lá é gigantesco, aquilo se espalhou muito. Então, foi uma geração inteira doutrinada a, a cultuar a extroversão. E eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui fazendo uma defesa absoluta a favor dos introvertidos, que é o meu grupo, né, contra os extrovertidos, contra as vendas, contra essa coisa. Não, não é isso. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua forma de se expressar e de reagir aos estímulos externos. Tá? Então, a inteligência emocional ela é baseada nisso. Ter a reação ideal na medida certa e de acordo com os estímulos que você recebe. Tá? E cada um de nós reage de uma forma de acordo com o nosso perfil comportamental. Então, eu me especializei em perfil comportamental e posso afirmar para vocês isso. Cada um de nós tem uma forma de reagir. Não quer dizer que uma pessoa introvertida, uma pessoa tímida, jamais vai falar com o público, jamais vai trabalhar em vendas. Até porque se você não vende, você não ganha dinheiro. Você até pode ser um CLT, mas você precisa vender a sua ideia, você precisa galgar posições na sua empresa, você precisa se vender, vender o seu peixe, como se diz. E se você decide ter um negócio próprio, ser um autônomo ou um empresário, você tem que dominar as vendas. Ok, eu sou um cara que tem muita dificuldade com vendas, porque eu sou introvertido, né? Eu tenho outro perfil, eu sou um perfil muito mais analítico e de questões burocráticas. Mas eu tive que desenvolver a minha capacidade de venda. Claro, acabo sempre me unindo a pessoas que sabem vender. Isso é uma estratégia, tá certo? Mas eu não estou aqui combatendo um eu contra eles, nós contra eles, entendeu? Não é isso. Nós temos que nos adaptar e tirar o melhor proveito das nossas características, certo? Então, falar que o mundo ele valoriza a extroversão não quer dizer que eu vou combater isso. Mas há sim um exagero nisso. Porque principalmente quando a gente é criança, a gente é muito bombardeado com coisas assim, não, você tem que brincar com o seu coleguinha, você tem que ir lá conversar, você tem que levantar a mão e falar. O colégio, a educação, ela é baseada
nisso, nessa participação, até tem nota por participação. E a gente é muito cobrado por isso. Os pais têm que entender os perfis dos seus filhos para ensinar eles a, olha, tu pode esperar o momento certo, mas te esforça para falar mais, incentivar essa parte, porque a criança vai saber, vai aprendendo o momento certo e cresce sem medo, porque cria na nossa cabeça um pavor de falar ao público, de dar sua opinião. Então isso é prejudicial depois na vida adulta, entendeu? Então, eu citei aqui, eu elenquei três características desse mundo que valoriza a extroversão. Valoriza o rápido, o expansivo, o barulhento. E quando a gente não se adapta a isso, quando a gente acha e se entende, na verdade, que a gente é diferente, a gente fica pensando, tem algo errado comigo. E isso começa a criar crenças na nossa cabeça, certo? Porque as crenças, elas são criadas a partir de memórias. E principalmente na infância, a gente tem muitas memórias e cria muitas memórias dentro de casa, no colégio, na escolinha de futebol, em lugares que os estímulos acontecem. Então, esses pensamentos, quando uma professora ou o pai, a mãe fala, você tem que falar, você tem que levantar a mão e participar, como isso causa um incômodo, a criança pensa, tem algo errado comigo. Isso cria uma crença. Eu não posso falar em público que me faz mal. Eu não posso expressar minha opinião porque me faz mal. E o adulto cresce com essa crença. Certo? Como o introspectivo funciona? Ele precisa analisar o ambiente, pensa muito antes de falar, só se manifesta quando tem absoluta certeza. Era o que nós estávamos falando há pouco. Nós analisamos todas as opções. Isso é natural da nossa mente. Só que isso causa um atraso. E aí que vem aquele apelido, aquela brincadeirinha que o cara é lento. Eu ouvi muito isso, sempre. O Rafael é devagar. Não, não, não. Vai no tempo do Rafael. Essa coisa não tinha empatia nenhuma. Não era uma coisa assim, não, vamos respeitar o Rafael porque ele tem o seu tempo. Não, era tipo assim, vamos lá, né? Deixa o Rafael com o seu tempo. Deixa ele pensar, deixa ele pensar. Só que isso vinha carregado de uma coisa negativa que realmente criou na minha cabeça aquela coisa, não, eu tenho outro ritmo, eu sou devagar, eu não consigo acompanhar os outros. E isso acaba criando essas memórias e dando mesmo um atraso na nossa cabeça, porque a gente se bloqueia. Então, são bloqueios que a gente acaba levando para adiante. É só tratando isso, curando isso, que a gente melhora, né? E tem uma expressão assim que o cansaço social é maior do introspectivo, tá? E aí que eu vou voltar naquele assunto da bateria social. Todos nós temos, vamos dizer, a bateria social, tá? Então, os influentes e dominantes, que são da classe, vamos chamar de classe, da classe dos extrovertidos, eles são ligados muito mais a pessoas e ao mundo exterior, tá? Por isso que eles têm mais facilidade de se abrir e de conviver e compartilhar as coisas com os outros, certo? A bateria social deles é maior. A forma que eles se recarregam é convivendo com outras pessoas, é com o mundo exterior. Seja saindo na rua, passeando na natureza, mas fora de casa, fora do seu mundo interno, tá? É assim que ele se recarrega. Já os introvertidos, que no diz que é conforme e estável, o S, se recarregam interiorizando as coisas, ou seja, lendo, escrevendo, assistindo um filme, um documentário sozinho, caminhando e colocando as ideias em ordem, caminhando,
Eu descobri que a academia, para mim, me serve, só que sem fone. Eu fico só ali no meu mundo, no meu treino, sabe? Essas coisas me recarregam. Também descobri que gravar vídeos sozinho me recarrega, preparar esse conteúdo me recarrega, me faz muito bem. Então, a gente acaba descobrindo coisas que nos recarregam, mas em coisas introspectivas. E aqui que está o ponto. Não tem problema nenhum. Você não está errado. Você não tem um problema. É só o seu funcionamento interno, perdão. É só o seu funcionamento interno. Você funciona dessa forma. No momento que você entende isso, que você aceita, ou seja, através do autoconhecimento, clareia tudo na sua cabeça. Você consegue bater no peito e dizer assim: eu sou assim. Só que não eu sou assim de uma forma imatura, dizendo, não, tem que ser da minha forma, tem que ser do meu jeito, porque eu sou assim. Não. Você se aceita do jeito que é e você caminha com mais segurança, com mais força. Você consegue entender a diferença de caminhar no sentido de avançar na vida de uma forma mais segura, de uma autoconfiança totalmente diferente da nossa realidade lá da infância, do colégio. A gente se sente inseguro porque o mundo é muito barulhento, o mundo é muito extrovertido, é muito rápido, e a gente tem outro ritmo. Você está se identificando, que eu sei muito bem. É como eu vivi a minha vida toda. Hoje eu tenho a maturidade pós 40 anos, mas principalmente por ter estudado a inteligência emocional, por ter estudado o meu perfil comportamental. Claro, hoje trabalho com isso, acabo convivendo com muitas pessoas iguais e diferentes a mim. Então, isso me ajuda todos os dias, todo o cliente que eu atendo, toda a mentoria que eu dou, e também agora, todo vídeo que eu gravo, me faz muito bem, me recarrega, me faz me aceitar cada vez mais. Isso tem aumentado a minha autoestima. Confesso para vocês, mesmo hoje, a atividade de gravar vídeos e de falar sobre isso aumenta a minha autoestima, eu me sinto muito mais confiante, eu estou rendendo muito mais no meu trabalho, dentro de casa, como marido, como pai, eu tenho muito mais segurança, porque também é uma característica do introvertido, a insegurança. Né? Nós somos mais inseguros que o pessoal extrovertido, isso é um fato. Mas nos conhecer, saber como a gente se recarrega, saber onde nós podemos pisar com mais segurança, isso nos dá uma autoestima tremenda. Então eu te convido a conhecer melhor sobre o assunto do perfil comportamental. Como eu falei, eu trabalho com isso hoje, eu posso te ajudar. No link que eu coloquei na descrição aqui do vídeo e no meu canal, também no meu Instagram, Rafa DL Medeiros, você vai encontrar um link para um diagnóstico gratuito. São 12 perguntas para você responder, fazer um teste, né, um quiz, e confirmar se você é introspectivo ou não, se você é extrovertido, tá? E depois disso, nós temos um teste de perfil comportamental, aí é um teste pago, um relatório pago, é baratinho, não é uma coisa cara, vale a pena investir nesse primeiro relatório. É personalizado, você responde mais perguntas e eu gero, através também da inteligência artificial, um relatório personalizado para você. E também tenho o meu serviço de devolutiva, que é esse relatório mais um plano de ação. E eu te entrego isso numa reunião online de 1h30 ou até 2 horas, certo? Também tenho minhas mentorias, que eu acompanho meus clientes por mais tempo, semanas ou meses, e aí já é uma coisa mais específica em áreas que a pessoa quer se desenvolver mais, mas
realmente os meus clientes, eles são todos introspectivos, porque eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu consegui avançar na minha vida descobrindo o meu jeito introspectivo de ser, certo? Então, isso fez muita diferença. E dentro de casa, com a minha família também se desenvolveu muito. Isso eu falo, bato muito nessa tecla aqui nos meus vídeos, porque eu sei que muitos saem antes de eu falar isso, outros acabam ficando todo o vídeo, ou vem um vídeo e não vem outro. Eu gosto sempre de deixar muito claro que o autoconhecimento mudou a minha realidade e a realidade da minha família, certo? Eu quero deixar isso bem claro, quero mais uma vez convidar você a se inscrever, a curtir esse vídeo e a deixar seu comentário também, se você se considera uma pessoa tímida, se você tem alguma história de infância, também gostaria que você comentasse, porque isso enriquece os nossos vídeos, enriquece o nosso trabalho, certo? Por hoje eu fico por aqui, eu agradeço por você ficar até agora, continue acompanhando os meus vídeos, me seguindo lá no Instagram também, certo? Um grande abraço, até a próxima.